Olá, Antônio Lupetti aqui. Eu tenho o prazer, a satisfação de compartilhar mais uma aula, mais um treinamento focando na capacitação. Hoje o nosso tema será sobre propósito e eu vou ensinar algumas características em relação a propósito e depois eu vou trazer um exemplo prático que tem acontecido na minha vida nos últimos 4 anos. Então fica muito atento aí o que você vai assistir e depois, no final dessa apresentação, desse treinamento, você pode compartilhar suas perguntas, as suas dúvidas sobre todo o conteúdo que eu irei compartilhar aqui. Tudo bem? Vamos lá, então. É uma palestra da minha mentoria Mulheres Extraordinárias, tá? Focando numa vida com propósito. E quando nós falamos de propósito, primeiro eu preciso trazer aqui a transformação que essa verdade gerou dentro da minha vida, dentro da minha mente, do meu coração, dentro do meu novo propósito. Um ciclo de vida que começou em 2020. Até 2019, a minha versão antiga, né, eu falo dessa forma, ela era de um profissional dentro do CLT, cujo objetivo era simplesmente entregar resultados de negócio para as empresas que eu trabalhei, 23 anos de indústria em pequenas e médias e grandes empresas. Trabalhei na Siemens, trabalhei na Procter Gamble, ótimas empresas, e durante todo esse projeto, sempre eu foquei em resultados, mas eu nunca entendi que o meu chamado também estava dentro de uma outra área, que é a área de relacionamento, no qual eu poderia ajudar a transformar as pessoas, vidas, sobre tudo aquilo que eu gerei de conhecimento em todo esse período. Eu tive reconhecimento, eu tive premiação, tive prêmios internacionais, mas nada daquilo representou algo tão significativo na minha vida quanto essa fase nova que eu tenho vivido, onde eu tenho não só conseguido resultados de negócio, mas também, e principalmente, mudado, transformado, melhor dizendo, a vida das pessoas. Então, essa é a minha versão até 2019. Depois eu me tornei um palestrante, um treinador, tornei um analista comportamental, um educador financeiro, e através de toda essa linha profissional, esse foco profissional, eu comecei a ajudar pessoas a saírem de uma condição de estagnação, a de resolverem suas dores e seus desejos e irem para um próximo nível. Hoje, com 4 anos de negócio, eu já treinei mais de 1.000 pessoas, tanto a pessoa jurídica quanto pessoa física. Quando eu falo 1.000 pessoas, são treinamentos que eu realizei dentro de empresas e treinamentos que eu fiz também como mentor. Então, em mentorias, palestras, cursos e consultoria, todas essas áreas ali, eu pude ajudar muitas pessoas a serem libertas, a se conhecerem mais, a ativarem a sua identidade e ter clareza do seu propósito. Hoje eu trabalho com 4 vertentes dentro desse todo esse processo da minha empresa. Há uma mentoria para mulheres, eu crio uma mentoria para homens, eu tenho uma mentoria comportamental para pais e uma mentoria comportamental para casais. Então eu atendo mulheres, homens, pais e casais. Tudo na gestão das emoções, comportamentos, entre outras coisas. Quando nós falamos sobre uma vida com propósito, tem muita gente que vive, sobrevive, tenta viver, e quando você fala assim, o que você quer para a sua vida? Qual é o seu sonho? Qual é o seu propósito? E aí as pessoas dão uma travada, porque elas acham que não é possível viver os seus sonhos, elas acham que o propósito delas só diz respeito à questão profissional e são muito limitados aí por conta de bloqueios emocionais. Quando nós falamos de propósito, como esse desenho aqui mostra, é você sair de um ponto A para um ponto B. Mas o propósito não está só aqui no ponto B. Toda essa trajetória, ela tem uma representação significativa na sua vida. As pessoas que você se conecta, os desafios que você passa, tudo isso cumpre um propósito. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E eu entendi
que naquele tempo, em 2020, Deus virou uma chave, fechando uma porta e abriu uma nova porta na minha vida, onde hoje eu estou aqui, treinando, ensinando, capacitando pessoas para serem transformadas. Deixa eu avançar aqui. Problema e realidade. 70% das pessoas não gostam do que fazem. E a maioria das pessoas não se conhece. Eu pego um espelho, esse aqui é um espelhinho que eu mandei fazer, da mentoria de mulheres, e aí eu coloco o espelho na frente da pessoa e falo assim: o que você vê? Fale de você. E aí a pessoa às vezes olha do lado, a pessoa ela não consegue falar sobre ela, ela fala só coisas negativas ou só coisas positivas, enfim. Existe uma grande dificuldade das pessoas hoje se reconhecerem. Então, elas não se conhecem. Não conhecem as suas emoções, não conhecem as suas virtudes, os seus defeitos. Tudo isso é importante, tem um processo, um significado. Tem identidade distorcida. Ah, jovens hoje, por exemplo, que acham que são animais. Então, totalmente distorcida essa realidade na mente deles. Problemas emocionais não tratados, feridas emocionais e vivem fora de um propósito. Acham que estão no propósito, mas não estão. Então, meu objetivo é ativar aqui a identidade para que haja clareza sobre o propósito. Tudo bem? Qual é o caminho? Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, não é verdade? O que que você quer para sua vida? Eu não sei, então vai para a esquerda, ou vai para a direita, ou fica onde você está, porque tanto faz. E na verdade isso é muito triste, né? Porque as pessoas elas precisam viver aquilo que elas foram criadas, programadas para viver, desfrutando e conquistando, prosperando. Então, a tomada de decisão ela é importante. Aonde você está, quem você é e para onde você quer ir. A maioria das pessoas não tem clareza desses três elementos, essas três perguntas. Uma parte sim, uma maioria não. Então, como é que você vai tomar uma decisão de mudança se você não sabe o que você tem que mudar? Como é que você vai para algum lugar se você não sabe nem onde você está e nem para onde você quer ir? E quando nós falamos sobre propósito, nós trabalhamos muito a questão de quem eu sou, o autoconhecimento, gerando a autoconfiança, resgatando a tua verdadeira imagem. A imagem das pessoas estão distorcidas. As pessoas elas não se acham capazes. Por quê? Porque algum programador do passado disse que elas não eram. E isso é um pouquinho do que eu tenho vivido nesses anos, das dificuldades das pessoas em prosperar, em crescer, em ter resultados, viver sonhos, por conta realmente desse bloqueio emocional. E quando você ativa a sua identidade, você vive o seu propósito com clareza. Tem algumas características aqui, por exemplo, são personagens da Bíblia que eu gosto de usar muito. A Bíblia é um livro sagrado, é um livro considerado por muitos como um livro religioso, mas para mim a Bíblia é muito mais do que isso. É um livro que nos ensina sobre a vida, sobre o Criador, sobre tantas coisas. E eu quero trazer aqui quatro personagens. O José do Egito, que de escravo se tornou governador. O rei Davi, que de um pastor de ovelhas que derrubou um gigante, se tornou o rei de Israel. Moisés, que foi chamado por Deus para conduzir a libertação do povo do Egito para uma terra prometida. E Paulo, que perseguia os cristãos, e ele foi chamado para ensinar a palavra de Deus aos gentios. Pessoas que tinham uma fase, um histórico em suas vidas, mas que Deus escreveu uma nova história na vida deles. Então eu pergunto para você, se isso aconteceu com José, com Davi, Moisés, com Paulo e tantos outros, e acontece ainda hoje com outras pessoas nesta atualidade, por que que não pode acontecer com você? Se tem acontecido comigo, por que que não pode acontecer com você? E existem algumas barreiras que, infelizmente, atrapalham as pessoas de viverem o propósito. Um deles é o medo, a insegurança.
O medo, ele é algo bom até determinado ponto. Por exemplo, eu moro aqui num apartamento, estou no segundo andar, e o medo me faz eu ter cautela de andar pela janela, ou estar na janela, melhor dizendo, com risco de cair. Então, eu pego o elevador ou a escada. Então, esse medo não é um problema. O medo é aquele emocional, o medo é aquele psicológico. Ah, isso não vai dar certo. E se rirem de mim? E se não sei o quê? Então, essa insegurança, ela é um problema. A falta de fé, é a falta de crer que você pode realmente viver um sobrenatural. Distrações. As pessoas, elas têm que tomar muito cuidado com coisas que tiram elas do foco. Eu fiz uma aula recentemente sobre blindagem da mente. E uma das chaves da blindagem tem a ver com o nosso entendimento sobre visão de futuro. Quando a gente sabe o que nós queremos para o nosso futuro, as distrações elas podem até vir, mas eu não vou dar atenção. Ah, está acontecendo algo aqui. Tudo bem, isso está foco, está fora do meu foco, fora do meu propósito, da minha direção. Agora, tem muita distração hoje. As pessoas estão sendo enganadas, manipuladas. E isso tem tirado elas do propósito, do foco. A falta de perseverança. Desistem nas primeiras dificuldades, nos primeiros desafios. Nós temos que perseverar, ser determinados a conquistar, a buscar constantemente. Quem disse que seria fácil? Quem disse que não teríamos desafios? Só que as pessoas, ó, elas querem as coisas assim. E não é assim que funciona na vida. Dependência de terceiros. Ah, se o outro fizer, eu faço. Se o outro conseguir e me incentivar, eu também faço. Você tem que pensar naquilo que é o seu plano, o seu sonho. Pessoas que vivem sonhos de outros nunca viverão seus próprios sonhos. Nós vamos tomar um cuidado. Não saber esperar, a famosa impaciência, né? Você semeia algo numa terra e, dependendo da semente da terra, ele tem um processo natural. E o processo natural, muitas vezes, não é uma semana, nem um ano, leva um tempo. Depende da semente, depende da terra, depende do cuidado que você terá para com esse processo de plantio. E, por último, não se conhece. Eu, por exemplo, se você me perguntar, fale um pouco mais de você. Eu sou uma pessoa que gosta de liderar, eu amo aprender, gosto de estudar sobre sabedoria, de aprender coisas novas, amo ensinar, sou estrategista, tenho facilidade de analisar, perceber e antecipar problemas. São algumas características. Tenho aprendido a ser menos detalhista, abandonei o perfeccionismo e tenho vivido um tempo muito bom na minha vida, onde eu tenho aprendido e tenho aprendido e ensinado pessoas a prosperar e a desfrutar melhor da vida. Então, essa facilidade não é ensaiada, não tem uma colinha aqui, isso é algo natural. Agora, tem muitas pessoas que não conseguem falar delas mesmas, porque elas não se conhecem, porque a imagem delas está distorcida, porque elas vivem o que os outros pensam ou o que os outros querem que elas vivem. Então é muito triste, porque tudo isso impede de você viver o seu propósito. Então vamos lá. Opa, quem é você? Então, quando você olha no espelho, né? Aqui é um trecho, uma imagem do filme O Rei Leão, quando o tio do filhotinho lá de leão, Simba, ele fala que ele era culpado pela morte do pai. E aí ele sai e ele perde ali a oportunidade de ser um novo rei. Ele era o herdeiro naquele processo, porque ele era filho do rei. Até o dia que ele olha ali na água, ele vê a imagem do pai dele. Ele já era grande, Simba já tinha crescido. E quando ele viu a imagem do pai, meu Deus, isso aqui remete Gênesis capítulo 1, 26. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Deus nos criou para governo. Deus nos criou para governarmos. Governar sobre as nossas emoções, sobre o dinheiro, governar nossa casa, nossa família e tantas outras coisas. Então, você precisa ativar isso
e ativando essa identidade, ter clareza de qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, o que você está nessa terra para viver. Tudo bem aí? Então, para você viver o seu propósito, você precisa governar sobre todas as coisas. E para você governar, você não pode ser mais escravo. Você precisa estar livre para prosperar. Entenda que prosperidade ele não tem uma relação só com dinheiro, tá? Prosperar tem a ver com crescimento, com desenvolvimento. Aquela planta prosperou, ela cresceu, ela germinou, gerou frutos, deu resultado, deu novas sementes. Fazer o que você ama. Eu amo ensinar. Eu amo aprender. Eu amo desfrutar da vida. Eu amo ensinar, ajudar vidas. Então eu faço aquilo que eu gosto. Não é bom isso? Né? Você que gosta de cozinhar, você faz receitas para trazer uma saúde para as pessoas. Você você que gosta de esporte, você treina, faz bem para o seu corpo. Você ensina pessoas a cuidar do corpo. E tantas outras coisas. Viver para o que foi chamado. Então tá aí, ser livre. E eu uso muito esse objeto aqui em palestras, porque isso aqui tem uma simbologia muito séria. Tá vendo esse passarinho aqui na gaiola? O que tem acontecido com as pessoas é que elas estão presas, mas a gaiola, ela não está trancada, ela só está fechada. Aí nós chegamos aqui e nós abrimos. Então eu ajudo você a abrir a gaiola. Só que percebe que o passarinho ele não voa. O passarinho continua aqui. É isso que tem acontecido com as pessoas. Elas passam tanto tempo das suas vidas presa em alguém, ou em algo, uma circunstância, coisas do passado, que elas não conseguem voar mais. E aí é onde entra o meu propósito nesse tempo, com as mentorias, com os atendimentos, com a minha vida profissional, de ajudar essa pessoa a sair daquilo que aprisiona a mente e o coração dela. Então, para você viver o propósito, então tem alguns fatores aqui que são importantes. Busca a direção de Deus. Ah, eu posso te ajudar? Claro que eu posso. Esse é meu propósito? Sim. Mas existe alguém melhor que eu. Existe alguém que está acima de mim, que sabe todas as coisas, que é a própria sabedoria, que é um próprio Pai que ama a sua criação, os seus filhos. Então, ele pode te direcionar. Ele não vai errar com você. Ele sempre vai fazer o melhor, conforme a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Busca orientação de um mentor. Cuidado com as influências, cuidado com opiniões, cuidado com o achômetro, cuidado com pessoas que invadem a sua intimidade, que mais têm interesse em ver sua vida destruída do que te ajudar. E você aprenda a ouvir sempre a orientação de alguém que está exercendo aquela função ou que está no caminho, está aprendendo ou está voltando já com conhecimento. Por exemplo, se você me perguntar sobre mecânica automobilística, eu falo o seguinte: é melhor você conversar com outra pessoa. Eu certamente não serei uma boa opção para você. Agora, se você quiser saber sobre logística, sobre música, sobre relacionamento interpessoal, sobre finanças, sobre propósito, sobre identidade, sobre marketing, vendas e tantas outras coisas, eu terei o maior prazer em te ensinar. Qual a sua paixão? Que você gosta, o que você ama, que toca o seu coração. Quando fala, você já viaja, né? Você paralisa e fica pensando, nossa, eu não vejo a hora de viver isso. Né? Qual é a sua paixão? Responde depois. No que você é boa? Quais são as suas habilidades? Eu faço na primeira aula do MME, o módulo um ele fala sobre identidade e propósito. E uma das coisas que eu trabalho é em relação às habilidades. Gente, eu fico inconformado de ver como as pessoas não conseguem reconhecer as suas habilidades, seus talentos. Isso é muito ruim. E o que te incomoda no mundo? O que te traz desconforto? Aquilo que existe no mundo de mal
que te traz um desconforto que você quer resolver por aquilo que você gosta e por aquilo que você é boa. Então, uma das coisas é, eu não suporto ver pessoas escravas, pessoas se matando, pessoas não vivendo o seu chamado. Isso me faz mal, isso me incomoda. E eu estou aqui para ajudar a ativar esse novo tempo na vida dessas pessoas. E daí foi quando, com esse desejo no meu coração, eu anotei na época, que foi final de 2020, coloquei dois papelzinhos, inclusive estava até há um tempo atrás no meu guarda-roupa, e eu escrevi assim: ajudar mulheres a descobrir a sua missão de vida. Inclusive, a área de finanças também foi motivada a isso. A primeira moça que eu atendi, ela tinha uma dívida acima de R$ 30.000. Quando eu comecei a atender ela, ensinar ali como ela fazia a gestão do estoque, das finanças, eu notei algo muito importante. O problema dela não era financeiro, mas emocional. E eu já tinha feito uma formação como coach em programação neurolinguística. Embora muitas pessoas hoje criticam a função de um coach, que de fato foi distorcida por muitos que enganam, a profissão ela tem um ensino muito forte na questão de ajudar mesmo, porque coach é treinador. E eu já estava me formando nessa área e eu comecei a trabalhar no desenvolvimento de pessoas, ajudando elas a romper barreiras. E aí foi quando surgiu o MME. Na mesma época eu comecei a estudar sobre finanças, me formei como educador financeiro. E todos esses projetos tinham o objetivo do quê? De ajudar as pessoas a serem livres, a governarem e a viverem o propósito. Aqui essa foto que eu tirei foi de uma live que eu fiz. Tá vendo mais uma gaiolinha aqui? E esse controle aqui foi tremendo. Eu lembro uma aula que eu fiz, eu dei um controle para cada aluna que participou. E aí eu perguntei para elas: se você tivesse que apertar um botão nesse controle que represente algo na sua vida, algo que você está passando, um botão de voltar, um botão de avançar, o que você escolheria? Mudaria de canal? Foi uma analogia. Me chamou muita atenção quando uma disse: eu apertaria o botão vermelho. Aquilo impactou demais a minha vida, porque seria eu desligar, seria eu não quero mais viver. E isso é muito ruim quando nós desejamos interromper o nosso ciclo de vida, porque alguma coisa não está boa. Ninguém quer tirar a sua vida, ninguém quer morrer porque as coisas estão indo bem. Certamente havia algo ali na vida daquela pessoa que estava pesando, um fardo muito pesado sobre as suas costas. E é isso. E aí foi quando eu comecei com a mentoria de mulheres extraordinárias, depois a mentoria para homens e todos os outros projetos para ajudar pessoas. E eu gostaria de apresentar aqui para você como eu tenho trabalhado com essas ferramentas, ajudando mulheres a se desenvolverem, a crescerem, a terem resultado, a poder ter uma vida diferente, transformada, com um pouco de instrução e simplicidade e prática dentro daquilo que é a proposta. Então, o método MME, ele é um método chamado Método Mulheres Extraordinárias, que é viver o extraordinário. São 6 aulas de 2 horas. E essa mentoria que começou por 30 dias, hoje ela corre por 60 dias. São 2 meses de acompanhamento no grupo de WhatsApp. Tem material essa toda semana. Eu faço uma análise individual. É como se fosse uma terapia mesmo. Faço um encontro em grupo e fora os networks, né? As pessoas se conhecendo, trocando informação. Isso é sensacional. A dinâmica das aulas, né, via Zoom, 100% online. Eu já fiz turmas presenciais, amo treinamento presencial, mas por conta de outras localidades, eu já tive aluno em Guarulhos, em Minas, em Goiás. Bom, a dinâmica das aulas, semanal, das 8 às 22 horas, eu trabalho 100% com o Zoom, uma plataforma muito boa. Ali eu trago direções, eu trago exercícios, atividades, 4 vezes por semana no grupo. Nós teremos 5 encontros virtuais, que são as aulas, né, os 5 módulos e mais um módulo extra.
atividades práticas e o networking, como eu falei. Aqui é a programação das aulas. Vou falar um pouquinho dessas aulas. Primeira é o startup, tudo é um propósito. Se você está bem, se você já está construindo uma vida de resultado, certamente o MME ele pode complementar algo para você e você fica à vontade de participar conosco ou não. Mas se você identifica dores na sua vida, eu não sei meu propósito, eu não me conheço, eu tenho dificuldade de fazer gestão do tempo, eu tenho dificuldade de lidar com as emoções, eu passo por dívidas, eu não sei me relacionar bem. Então, você está no lugar correto. Aqui é o local onde nós vamos trabalhar tudo isso na sua vida. Então, o primeiro módulo, né, a primeira aula, identidade, autoconhecimento, propósito, você vai receber ferramentas, nós vamos assistir filme, nós vamos fazer atividades, nós vamos ter leitura de livros. Será tremendo essa turma 16 que vai começar agora em janeiro. Nós vamos ter um módulo sobre planejamento, organização e gestão no tempo. Você que é mãe, é casada, você que cuida da casa, trabalha fora, meu Deus, que correria, tanta coisa para lá e para cá, importante, urgente, está atrasado. Calma. Tudo isso você vai aprender a organizar na gestão do tempo no módulo 2. Módulo 3, controle emocional. Como é que eu lido com a ira? Como é que eu lido com as emoções, com a raiva, com os bloqueios emocionais? Não sei se você sabe, mas os bloqueios como procrastinação, perfeccionismo, presunção, tantas outras coisas, eles atrapalham seu crescimento. Então, nós vamos trabalhar em relação a isso. Um modo de relacionamento. Esse módulo eu gosto demais porque ele ensina características, como a gente se conectar com novas pessoas, como a gente desconectar de algumas pessoas, entre outras coisas mais. E o último módulo, um treinamento sobre finanças, para você aprender a governar o dinheiro. Mas é o meu esposo que cuida. Não tem problema, você vai aprender e você vai ajudar a sua casa a prosperar financeiramente. Tudo bem? Então, olha só, isso daqui é o que tem dado um turbo, né? Tem intensificado o meu desejo de continuar com a mentoria, que são os feedbacks. Esse curso me surpreendeu, é transformador e surpreende ver cada aula que atingimos um novo patamar. Vale a pena muito esse investimento. Venha para o próximo aqui, a primeira turma, né, que eu fiz presencial. Aí, essa aula foi muito interessante porque eu vim de terno e gravata e eu compartilhei uma experiência muito positiva em relação às emoções. Depois, aqui um pouco mais de depoimentos, a Inês que recebeu aqui uma cura de um bloqueio de uma crença limitante, a Jennifer que também teve grandes transformações e tantas outras pessoas. Eu queria compartilhar o depoimento da Tati, que foi uma aluna de uma das turmas, e ela diz assim, ó, queria te agradecer imensamente pelo amor a nós da MME. O que mais inspira para mim foi ver a sua determinação. Só a sua postura e vontade já me ajudou a ser um humano melhor. E aí embaixo ela termina aqui, ó. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Não pare nunca. Você faz a diferença. Eu não sou uma pessoa que valoriza elogio. E você vai aprender nas minhas aulas sobre crítica e elogio. Mas eu valorizo a recompensa e a honra. Essa minha aluna, como as outras, ela me honrou. E aqui, quando ela diz ser um humano melhor e uma mulher a passo de ser extraordinária, aqui tem a ver com o meu propósito. O propósito não é ficar fazendo propaganda e bater a mão no peito e falar que eu sou bom, nada disso. O meu propósito é ativar o que tem de melhor na vida de cada uma das pessoas. Todo mundo tem algo que precisa ser trabalhado. Duas, três, quatro, 20 coisas, não importa. Mas eu também acredito nas coisas boas. Isso se chama benevolência. É a capacidade de enxergarmos coisas boas nas pessoas. E a gente trabalha muito isso no MME, tá? Então, aqui, aula maravilhosa. Aqui, uma aluna que tinha, ela entrou por causa do financeiro e ela estava a ponto de divorciar e ali o MME trouxe uma experiência muito positiva de transformação para ela. Tá aqui outra aluna que ela foi transformada. Tudo isso eu posso compartilhar depois.
É uma alegria muito grande em todas as turmas receber esse feedback. E eu espero que, se você entrar aqui no MME, você seja a próxima a compartilhar os seus resultados. Aliás, toda semana nós compartilhamos micro resultados. Todas vocês terão resultados. Pode ter certeza disso. A minha, né, que foi uma das alunas mais recentes, teve uma experiência tremenda na vida profissional. Inclusive, ela recebeu um certificado de participação. Isso entrou no currículo dela. E tudo muito bom. Muito feliz por cada uma delas. E essa aqui foi uma aluna da primeira turma, e ela deu um depoimento dizendo assim: eu estava literalmente perdida. Hoje as coisas começam a fazer sentido e eu sei quem eu sou. Isso é um treinamento presencial. Foi a turma presencial aí do MMA. Ah, bom, por que que eu devo investir no MMA? Se conhecer e saber um pouco mais sobre o seu propósito de vida, sobre negócios, sobre o que você pode, o que você não pode conquistar dentro da sua vida. Ter a capacidade técnica e intelectual para desenvolver melhores seus negócios e relacionamento. Identificar e eliminar problemas de controle emocional, que normalmente é isso que atrapalha as pessoas, tá? E relacionamentos que impedem você de prosperar e alcançar melhores resultados e ter uma melhor gestão da sua vida financeira. Tá bom para você isso ou não? Tudo bem. Bom, quem participar dessa turma, como as últimas turmas, eu tenho presenteado uma análise comportamental. Essa análise hoje ela já está próxima de R$ 100. Você não vai pagar, é um brinde que você vai ter dentro da MME, da mentoria, tá? Você vai ganhar uma análise de perfil comportamental, você vai ter um relatório com gráficos, super legal isso, amo fazer isso. Bom, você vai ter um treinamento extra sobre autoestima. As pessoas que têm baixa autoestima, elas têm problema de relacionamento, elas têm problema de atingir resultado. E eu vou te ensinar a como lidar com isso, tá? E aqui, por último, para quem interessar, eu vou presentear com o meu primeiro livro, que foi Como Organizar Suas Finanças, um e-book, um manual aí de organização financeira, tá? Se você começar a mentoria e por algum motivo não gostar, achar que não era isso que você gostaria, que dentro daquilo que é a proposta, você tinha outras expectativas, não tem problema. Até 7 dias eu faço toda a restituição do valor que você investiu, tá? Não tem problema algum. Bom, o valor hoje ele é 397. Ele tem ali um desconto de 397 por 297. Gente, é um valor assim, como eu faço um grupo, eu consigo chegar num valor acessível como esse. Só para vocês terem uma ideia, um atendimento hoje de 2 horas individual, ele sai entre 150 e R$ 200 um atendimento. Vocês estão recebendo 5 aulas, mais o acompanhamento por 60 dias, por apenas R$ 297. Com aulas ao vivo, com a oportunidade de fazer perguntas, questionamento. Então, vai ser tremendo aí. Eu queria ter essa oportunidade de participar, tá? Então, eu fecho aqui, deixando minha gratidão aí por você ter assistido essa aula, esse vídeo, um pouco de conteúdo sobre propósito e aqui um convite para você participar agora em janeiro, a nossa uma 16ª turma do MME. Eu te ajudo a encontrar o caminho. Então, eu vou estender a mão para você, vou puxar você até onde for necessário e depois eu vou falar o seguinte: você já está preparada. Vai com Deus. Siga o teu rumo. Claro que eu vou estar aqui, mas eu não sou um treinador que vai gerar uma dependência emocional o resto da vida. Você vai ter que comprar curso, você tem que ficar entrando em contato comigo. Não, eu vou te mostrar o caminho. E eu tenho certeza que você vai se encontrar e vai ter grandes resultados na sua vida. Tudo bem? Então, se você gostou, se você entendeu que esse conteúdo é para você, me chama aqui, eu vou deixar o link da inscrição. Faça a sua inscrição. São vagas limitadas. O máximo que eu consigo fazer são 12 mulheres por turma para poder fazer um atendimento com qualidade, com excelência e corre lá.
porque eu tenho certeza que essa turma vai ser grande. Amém? Um grande abraço aí, super beijo. Deus abençoe sua vida.